Olha só, o Rogério Arantes é um baita cientista político, é professor da Universidade de São Paulo, é nosso convidado de hoje, vai ajudar a gente a entender esse sistema presidencialista, né, sistema de governo que nós temos aqui, que esse presidencialismo já nem é mais de coalizão, não sei como é que a gente vai chamar esse tema político, por isso nós chamamos o Rogério para nos explicar. A pergunta, Rogério, a partir da qual a gente vai começar a conversar com você, é como classificar o sistema político em vigor no Brasil desde a explosão das emendas parlamentares, né, essa hipertrofia no Congresso. Palavra com você. Muito bem, Kennedy. Olha, muito obrigado pelo convite a você e ao Toledo para participar do programa de vocês. É um prazer conversar sobre esses temas. Ter ouvido você já aqui antes já foi um prazer enorme. Como eu disse, vou comprar passagem logo mais. É, enfim, professor, quando pega a palavra, não para de falar. Então, vocês que são os Pode deixar, a comandantes, gente né? interrompe. A gente Por interrompe favor, aí, com educação. quando der 3 da tarde, você fala, Rogério, eu acho que já deu. Combinado. O tema é complexo, né? Mas o cientista político, quando diz que alguma coisa é complexa, pode já desconfiar, ele não sabe muito do que ele está querendo falar. Então, vamos eliminar essa palavra, porque, na verdade, tese a respeito eu até tenho, viu? E eu acho que a gente precisa fazer um recuo, né, Kennedy de Toledo, para entender essa nova etapa do funcionamento do nosso sistema político, muito ancorado aí nas chamadas emendas parlamentares ao orçamento. Sim. Eu digo o seguinte: você tem que, para entender o que está acontecendo hoje, você tem que recuar um pouco e você tem que examinar, tem que observar duas grandes mudanças no sistema político brasileiro que remontam a uma década, né? Se a gente teve a década perdida em termos econômicos lá nos 80, a gente teve uma década perdida em termos políticos de 2013 para cá. 2013 começam as jornadas de junho, produzem um impacto muito grande, são seguidas da Operação Lava Jato, não é, que produzem aí em conjunto um enfraquecimento institucional da presidência muito significativo. Então, esse é o primeiro aspecto que eu destacaria com vocês. O legado desses 10 anos da década perdida política brasileira é o enfraquecimento institucional da presidência. Ele começa ali, portanto, por volta de 13, 14, tanto do ponto de vista aí dos movimentos que abalam o sistema político, mas também da Operação Lava Jato, que levam ao impeachment da Dilma, que é substituída pelo Michel Temer, que também contribui a seu modo para o enfraquecimento institucional da presidência. É bom lembrar que a coalizão do impeachment que se forma para derrubar a presidente Dilma é uma coalizão interessada no combate à Operação Lava Jato, liderada por Michel Temer, seguindo aquele script do Romero Jucá, que vocês devem se lembrar, mas Com o que nesse Supremo. propósito não é tão bem sucedido assim, porque vem as últimas flechas do Janot que atingem o Temer, atingem o Aécio, e essa coalizão da oposição que derrubou Dilma é uma coalizão que também se enfraquece e não consegue levar adiante os seus planos de desmonte da Operação Lava Jato, que vai durar mais um tempo, vai produzir mais efeitos deletérios sobre o sistema político. A sucessão do Temer, quer dizer, é bom lembrar, né? O Temer mal termina o mandato, ele termina trancado ali, fechado, basicamente se blindando de duas denúncias de impeachment contra ele, entrega o último governo, abre pelo menos as portas no seu último ano de governo para os militares, na intervenção federal do Rio de Janeiro, e todo o cenário que a gente sabe que propiciou a ascensão do Bolsonaro à presidência. A presidência Bolsonaro, a gente sabe também como é que foi, um presidente que optou pelo minoritarismo dentro do sistema político, apostando numa campanha ideológica permanente rumo à sua própria reeleição. Então, abandonou as políticas públicas tradicionais, não soube enfrentar a pandemia, enfim, eu estou querendo ser breve, viu, Toledo? Não, mas tá bom, Não, tá. mas tá Tô indo. gostando aí Estou dessa querendo É que aula ser depois eu breve. quero saber condensada. como é que você vai chamar esse sistema de governo. Ah, Se é presidencialismo, se é semipresidencialismo, ou se a eu gente tenho já está apelido. num parlamentarismo de vez. A gente Não, não O sabe. Zé apelido para Floriano ele. Barbosa já está chamando de presidencialismo de colisão. É. Não, tem vários apelidos aí disputando a cena. Eu tenho o meu, mas eu preciso desenvolver o argumento primeiro Vai antes de lá, tentar Perfeito, perfeito. Vamos cravar. vai fazer lá. suspense. Vamos lá. É. Então, aí, veja bem, então, vamos resumir. Parte da tese é enfraquecimento institucional da presidência da República ao longo de 10 anos de crise.
Parte E 2. desculpa, isso é muito interessante a meu ver, inovador, porque situa a mudança no momento anterior ao que nós, aspas, analistas políticos, para essa expressão que aterroriza os cientistas políticos, porque não significa nada, mas dá palpite sobre tudo, a gente costuma trazer o início da análise para um período um pouco posterior e desconsidera tudo isso que você falou, que é absolutamente fundamental, né? Porque sem o enfraquecimento da figura do presidente, da presidência da República, muito provavelmente o legislativo não teria oportunidade de se fortalecer como se fortaleceu a partir do Eduardo Cunha, né? Então, escuta essa. A vantagem do analista político é que ele corre na sua frente, ele chega mais rápido no ponto, enquanto a gente está lá puxando história para contar, você já chegou no segundo ponto, Toledo. Nesse processo de enfraquecimento institucional da presidência, você tem, para e passo, o fortalecimento do Congresso Nacional, mas dentro do Congresso Nacional, o fortalecimento de uma coalizão de governo congressual. Ó, estou chegando quase no Opa! apelido que a gente vai dar para esse sistema, né? A coalizão que se forja sob a Dilma ainda para derrubá-la é uma coalizão que vai governar durante o Temer, vai, de certo modo, entrar governo Bolsonaro adentro, e ela é a grande responsável pela gestão do país desde então. Quando o Lula 3 assume, ele se dá de frente com essa grande novidade. Por isso que ele não restabeleceu e não conseguiu restabelecer o modus operandi do presidencialismo de coalizão do Lula 1 e do Lula 2. Porque a realidade Uhum. mudou completamente. Hoje você tem uma coalizão de governo dentro do Congresso, que é liderada principalmente pelo seu presidente da Câmara dos Deputados, que veja, olha a quantidade, para dar um exemplo, a quantidade de reformas constitucionais que essa coalizão realizou. Teto dos gastos, trabalhista no governo Temer, previdenciária no primeiro ano do governo Bolsonaro, emergencial durante a pandemia, transição do governo Bolsonaro, PEC da transição do governo Bolsonaro para o governo Isso. Lula. E a última tributária que o Lira reivindica como sendo uma reforma do Congresso. Então, assim, não estou também dizendo que o Executivo perdeu por completo a liderança dessas grandes reformas, mas que, no mínimo, ele tem que dividir o êxito dessas reformas, se não, no caso de algumas delas, a sua totalidade, a liderança do Congresso sob a égide dessa coalizão, que eu saberia, com base em dados, remontar para vocês desde o impeachment da Dilma até ontem. Dá para fazer isso? É a coalizão, é a coalizão. Então, vamos lá. Isso é muito interessante, hein? Que tal a Muito legal. expressão? Que tal a expressão? Governo da coalizão com um congressual. Você acha que cola, não? É meio Governo, grande para título, mas a o, É ideia é grande. boa. o Governo da presidencialismo, coalizão congressual. presidencialismo congressual. Não, não é bom, Não, Não, porque Kennedy. não é o Não, presidente, né? É só não, se porque você levar, não é achar que o governo. presidente é o presidente da Câmara. é. É Não. verdade. E pode complicar ainda mais. Se a gente, não sei Governo quanto, da coalizão congressual. É isso aí. é, não Esse é o sei nome. quanto, não sei quanto Não, tempo a vamos lá. gente tem mais, mas se a gente for Temos chegar na parte, bastante. se a gente for chegar na parte do STF, então, aí talvez a gente tenha que arrumar um outro adjetivo ainda, mas a gente chega lá. Então, veja, para completar, Toledo, para completar esse quadro, então, enfraquecimento institucional da presidência nos últimos 10 anos, fortalecimento Perfeito. do Congresso, veja, até para a tese do presidencialismo de coalizão, quem a formulou há 30, 20, 30 anos atrás, já dizia que a Constituição de 88 produziu um Congresso forte. Não é que isso está Uhum. acontecendo também assim, não é um raio em dia de céu azul que está acontecendo agora. A Constituição de 88 fortaleceu também o Congresso Nacional, mas a parte do período mais recente que precisa de explicação é, para além do desenho institucional, um fortalecimento político mesmo. Quer dizer, quem passou a sentar na cadeira de presidente da Câmara, eu destacaria o papel que Rodrigo Maia teve durante impeachment, governo Temer e começo do Bolsonaro. Sucedido por Arthur Lira, em seguida, esses senhores aprenderam como aquela cadeira é extremamente poderosa e ela consegue produzir uma maioria parlamentar capaz de ser coordenada e governada. Então, eu até brinco de dizer, nesse sistema, Kennedy, Uhum.
O partido do presidente é minoria no Congresso, mas a oposição também, porque a maioria está nas mãos de outrem. Sim. E aí, Aí dá um nó, Rogério. Isso que você acabou de falar, dá um nó em todos os chavões que a imprensa tem usado para tentar definir o momento Isso. político nos últimos anos. Porque hum, nesse cenário que você acabou de pintar, que eu concordo 100% em gênero, número e grau, não existe polarização, porque os polos são desimportantes, né? Se você, os extremos são desimportantes. Quem manda é quem está no meio. exatamente. Eu não estou aqui para dar nó nenhum, Toledo, eu estou aqui para ajudar Sim. a desfazer. Então, vamos Não, Não. lá. não, mas tá Não, desfazendo os mas foi nós. ótimo, porque Ó, desfaz um mito, porque esse chaveamento da polarização ele virou uma muleta para explicar o Brasil que não uhum. serve para alguma coisa, mas para a maioria não É. serve, né? Então, E a gente precisa se livrar dessas muletas que são falsas, né? pergunta que eu faço: pega o caso do Arthur Lira, liderança, presidência da Câmara, etc. Em algum momento você ouviu se alimentando política, eleitoral ou midiaticamente da polarização? De modo algum. Não é por aí que opera e não é por aí que ganha alguma coisa. Fez acordo com o Bolsonaro, fez acordo com o Lula, lida com os dois, né? Não, e Ô, aí, em Rogério, situações mais críticas, ainda é capaz de se apresentar ao país como aquele que está operando a conciliação, não a polarização. Exatamente. exatamente. É o funcionamento, né? Vamos Pois voltar a é. funcionar, vamos voltar a ser funcional. O Luiz Antônio Guzmão dá uma sugestão para o seu sistema aí de governo de coalizão congressual, um pouco mais curta, que é congressualismo executivo. Olha aí, o É, pessoal não tem É, ideia. o bom da mas, separação de poderes que a gente tem no Brasil é isso, a gente pode pôr o acento a cada momento em algum lugar, né? Mas é eu verdade. não acho que a gente vai sair daqui hoje cravando ou lacrando Não é nem uma esse o definição. objetivo. Aqui eu acho que a ideia é justamente abrir uma conversa. Hum, Já tenho duas perguntas para você, pegando carona no que você já disse. Primeiro, você fez uma apresentação que eu gostei muito. Só vi, eu não estava lá, mas vi os tweets, os ex-tweets, né? hum, Agora estão no é. limbo, que você publicou no Congresso Científico, mostrando como o Arthur Lira e o Ciro Nogueira, um no Senado, outro na Câmara, o Ciro no Senado e o Arthur na Câmara, foram exceções na bancada do partido deles, o Progressistas, o antigo PP, durante a Lava Jato, porque todos que foram citados na Lava Jato perderam, né? Perderam capital político, alguns sumiram do mapa, outros Isso. se enfraqueceram, e eles são duas exceções. Explica um pouquinho para a gente e se isso, o que você extrai dessa informação? Então, o Kennedy, Toledo está se referindo a um estudo que eu fiz. Eu peguei todos os deputados e senadores citados na Operação Lava Jato desde o começo e fiz uma análise de sobrevivência política desses casos, para ver o que aconteceu, inclusive em termos partidários, se eles sucumbiram às denúncias e morreram eleitoralmente, ou se eles conseguiram ressuscitar entre 18 e 22. E o que o Toledo menciona, que a mim também me surpreendeu fortemente, foram esses dois casos, tanto de Ciro Nogueira quanto de Arthur Lira, membros do partido mais denunciado da Lava Jato, né, diga-se de passagem, mais do que o PT, mais do que os demais, foi o PP, e eles passaram incólumes desse período de crise da Lava Jato. Eles não tiveram uma perda de voto a cada eleição. Pelo contrário, enquanto seus colegas sofreram eleitoralmente, eles dispararam na sequência de eleições que houve nessa década. E como eu disse para o Toledo numa troca de mensagens, eu não sei explicar a performance eleitoral deles. Mas talvez essa performance eleitoral é que tenha os cacifado para, no caso do Arthur Lira, chegar à presidência da Câmara e no caso do Ciro Nogueira ter sido líder do governo Bolsonaro durante um bom tempo. Então, seria o contrário, né, Toledo? É a performance Inverteu a eleitoral ordem. Inverteu ali. dessas lideranças que explica a sua ascensão no cenário nacional. Mas Mas, o que eu achei bacana é que mostra que não é à toa que o Arthur Lira é o Arthur Lira.
Quer Sim. dizer, né, tem um motivo para ele ter se tornado presidente da Câmara e ser tão poderoso, porque tem um dado que me chocou, a gente fez esse levantamento no outro podcast que a gente faz com a Thaís Bilenque, o A Hora. O Arthur Lira, ele tem, se ele pode terminar invicto, depende da taxa de execução do orçamento desse ano, está um pouco Uhum, complicado, mas ele está bem encaminhado, porque uhum, ele foi o único presidente da Câmara até hoje, desde que houve todas as reformas constitucionais que institucionalizaram as emendas impositivas, que foram aumentando, né, o valor das emendas, que conseguiu, nos primeiros 3 anos de mandato como presidente da Câmara, executar 99,9% das Pois emendas. é. É incrível, assim, é uma Então, performance Ô, que eu faz tô, viaja ao ô, redor do Rogério, punho. é. pois Não, não. comenta o que o Toledo, que eu tenho uma pergunta para fazer. Não, é que eu estou controlando o tempo de vocês aqui e está acabando. A gente Eu nem, fala demais, Rogério, desculpa. eu nem terminei a minha tese ainda. Deixa eu correr com o tempo que nos falta Vai para lá. responder essa pergunta e chegar na pergunta primeira, que era sobre as emendas. Sim. Eu nem estou falando das emendas ainda. Veja, enfraquecimento institucional da presidência, fortalecimento do Congresso. Mas tem um detalhe que você precisa juntar a esses dois que já são de grande envergadura, que é a reforma eleitoral e partidária que essa coalizão fez de 2014 para cá. Com o fim das doações empresariais, eles fugiram para frente de maneira organizada. Primeiro, estabelecendo um fundo eleitoral da ordem de que veio crescendo e alcançou 5 bi. 5 bi. O Kennedy, tem duas coisas que você enxerga da Lua na Terra: É. as muralhas da China, que tanto te encantaram, e o fundo eleitoral brasileiro. É um negócio, são 5 bilhões de 5 bi. reais para feito um tsunami de dinheiro que tem que ser utilizado entre agosto e final de outubro. São 4 meses de derrama de recursos. Fecha essa parte, senão não vai dar tempo de explicar o resto. Garantiram, então, o financiamento que perderam com o fim das doações empresariais, mas começaram a operar o fechamento do sistema partidário brasileiro, com a introdução da cláusula de desempenho, o fim das coligações eleitorais, a ponto de, se você comparar, acho que 18 com 24, 22, nós saímos de 30 siglas na Câmara para 20. E em número efetivo de partidos, número efetivo de partidos políticos, que é um jeito que a ciência política encontrou de medir, entre outras coisas, o grau de fragmentação dessas siglas no interior da Câmara dos Deputados, a gente caiu, tenho dado aqui, a gente caiu de 16,4 para 9,3 com essas reformas. Então, o que você tem aí? Você tem uma cartelização do sistema partidário, um fechamento do sistema partidário, depois que a solução do financiamento adotada foi a do financiamento público, né, por meio do fundo eleitoral, e aí, então, eles passaram a operar essa cartelização do sistema partidário, forçando a diminuição do número de siglas nominais e também em termos de número efetivo de partidos políticos. Então, nesse cenário, vamos somar então as peças: enfraquecimento institucional da presidência, fortalecimento do Congresso e no seu interior de uma maioria política coordenada pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, que resolve parcialmente o problema do financiamento da classe política e trata de fechar o sistema partidário à entrada de novos partidos e condena à extinção os pequenos. A cereja do bolo passa a ser o seguinte: acrescentar a esse sistema, ao seu modo de financiamento político, o controle do orçamento via emendas parlamentares. Então, essa fonte adicional de recursos, que foi, como disse o Toledo aí, pilotada pelo Arthur Lira com uma maestria incrível, a ponto dessa taxa de êxito de execução das emendas, compõe finalmente o quadro de reformas e de redesenho e Ô, reacomodação da Rogério, relação entre os poderes no Brasil. então é esse combo de fundo partidário mais essa montanha de dinheiro das emendas, né? Que Exatamente. turbina essa galera aí. Lula está Ó, lidando com isso como? E papel do STF, que o STF está indo para cima das emendas. Queria que você analisasse um pouco
essa participação do STF para tentar, de alguma maneira, corrigir isso, amenizar isso? Eu mandei um gráfico para a Natália, se ela puder colocar em algum momento, se os Ok. coordenadores aqui da sessão permitirem. Aí, ó, o pessoal é rápido. Olha aí. Ah, aqui, ó. Natália é craque. Kennedy, eu vou ilustrar o argumento com essa figura e depois a gente termina, eu acho, né, com o Supremo. Veja, o que eu estou mostrando aí nos dois gráficos, né? O gráfico da esquerda mostra a evolução dos votos em branco, nulos e de legenda para deputado federal entre 2002 e 2022. O que se observa pelas linhas? Vinha acontecendo um crescimento do número de votos em branco e do número de votos nulos, eleição após eleição, até o seu ápice em 2014 e 2018, que também coincide com a crise do sistema político. Mas o que se observa de 14 para 18 e de 18 para 22 é um declínio dos votos em branco e dos votos nulos. Mas observe que a linha de votos de legenda também cai continuamente, que é a linha vermelha. Como interpretar isso? Aí eu preciso ir ao segundo gráfico. Veja a curva dos votos nominais para deputado federal, ou seja, ainda não, Natália, volta, por favor, para o anterior. Isso. Olha o que acontece com os votos nominais para deputados federais. Impressionante, muito impressionante. Eles sofreram um declínio até 14 e depois sobem, feito meteoro, em 18 e 22. Isso. Toledo? Em uma eleição, eles recuperaram o que perderam em 4. Exatamente. E Toledo, em 22, olha, vou tentar sintetizar com esse número. Eu sei que é ruim falar números assim no programa, mas em 2022, Kennedy, Diga. em 20 dos 27 estados brasileiros, a soma de votos brancos e nulos para deputado foi menor do que para governador. Uau! Posso fazer essa frase de outro modo. O aproveitamento do voto do eleitor para deputado federal foi melhor em 20 estados dos 27, em comparação com o aproveitamento do voto válido para governador. Que chama uma atenção tremenda, o candidato a governador, exato. O negócio é impressionante, que eles conseguiram ter mais sucesso. Sim, é inacreditável como é que o voto pode ser mais utilizado validamente para deputado federal no Brasil do que para governador do estado. Rogério, a gente. Porque, Bom, primeira coisa, a gente já está marcado para você voltar. Não, vai lá. Só mais uma frase. Então, isso significa o seguinte: esse voto, ele encareceu muito. As emendas e os recursos que são dirigidos para as bases eleitorais estão tentando responder a esse aumento da competitividade local, certo? E por isso os deputados estão tão empenhados em controlar esses recursos, porque a disputa na base eleitoral ficou muito, mas muito forte, a ponto de gerar esse resultado de, em 20 estados, você ter mais voto válido para deputado do que para governador. Primeiro, Rogério, vamos combinar que você volta aqui. Tem que voltar. Semana que vem, se der, você já volta, porque a aula ficou pela metade. Mas eu faço o segundo comentário sobre a China, né? E o Rogério continua. Exato, a gente faz uma reprise. Agora, porque a gente precisa terminar, infelizmente, mas esse cenário, então, que você traçou, por conta do aumento da disputa para deputado, eu tinha uma imagem de que todo esse dinheiro novo dos fundos e das emendas levaria a uma taxa de reeleição recorde de prefeitos e depois de deputados federais. Você acha que não necessariamente isso vai acontecer? Não necessariamente, porque você ainda está produzindo isso no âmbito de um sistema partidário fragmentado, altamente competitivo, e nos estados também com um elevado grau de competição, de modo que você ainda não tem a formação de um monopólio da representação política nas mãos desses que conseguem o êxito de encaminhar emendas, Toledo. Mas pode ser que estejamos num processo de transição nessa direção. E eu discuto. Se não aparecer um Pablo Marçal em cada cidade, né? Mas pois a gente vai ter conversa. O STF, o Pablo Marçal, fica para o próximo. Eu nem respondi a pergunta das emendas, mas tudo bem. Mas você tem uma síntese ali? Porque eu ia sugerir, dizendo que o Brasil vive
um governo de coalizão congressual, que não vai É isso, caber o mais Brasil do que vive isso, governo mas de coalizão congressual. em que o Não, presidente da vamos, Câmara administra, é o líder da maioria, né? isso sim. Mas vamos trabalhar melhor nessa definição, porque depois a Sim. gente tem que incluir o Supremo, que não deu tempo de incluir hoje, e a triangulação entre os três poderes de uma maneira inédita que a gente Mas está vamos fazer um Segunda observando. parte programa. da aula já está encomendada, então. Ah, Já então tá está bom. feito aqui. Vamos fazer. Tá certo? Meu Rogério, caro muito abraço, obrigado. hein? Foi muito, muito legal essa sua participação. Eu que agradeço o convite.